Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando um novo capítulo na história do Avicast, o podcast do Colégio Avicena. Meu nome é Rafael, eu sou o apresentador de nosso podcast. Estou aqui hoje com um convidado muito especial, o fundador do Colégio Arquimedes, e depois de um tempo deu início ao Colégio Avicena. Professor Lima, seja muito bem-vindo. Bom dia, Rafa. Boa tarde, Rafa, né? Nós estamos agora no período da tarde, na verdade. Então, boa tarde, é um prazer enorme fazer parte de mais um capítulo do podcast que vocês fizeram com muita destreza e com muito capricho. Professor, muito legal estar aqui com você. Vamos falar um pouco sobre a história, falar um pouco sobre a visão do colégio e sua visão de educação. E você é conhecido por ser uma pessoa que defende trabalhar com intensidade. Uma de suas falas é que é muito importante ter amor por aquilo que se faz. E eu gostaria que você começasse falando um pouco sobre isso. Olha, ter amor para aquilo que você faz é quando você não precisa de nada que o motive para trabalhar. Isso acontece de maneira muito espontânea. É muito fácil você levantar e você trabalhar. Então, o ter paixão por aquilo que você faz, não precisar de estímulo, não precisar de entusiasmo, não precisar de absolutamente nada, simplesmente as coisas acontecem naturalmente. E eu acredito que quando você se encaixa perfeitamente naquilo que você faz muito bem, feliz, com extrema qualidade. Então, o que eu defendo com todos os nossos alunos, quando eles estão naquele período de escolhas, é que eles procurem realmente aquilo que os toca. Porque não existe nada mais fantástico do que você levantar sem o despertador tocar. Quer dizer, quando você levanta sem o despertador tocar, é porque você está entusiasmado e vibrando por acordar, porque você vai ter mais um dia incrível. Eu acho isso fantástico, Que é uma das falas que você tem na formatura sempre, né? Quando você vai conversar com os alunos. com certeza. Veja só, a vida ela passa muito rápido, né? Acho que todos nós aqui temos um propósito. Eu acredito muito na palavra propósito. Então não tem nada mais fantástico do que você trabalhar todos os dias super feliz, super animado, super motivado. Isso acontece naturalmente, não precisa acontecer nada diferente, isso vem naturalmente. Mas para que isso ocorra, você tem que acertar. Então, eu sempre dou um exemplo para os nossos alunos, de um aluninho nosso que ele entrou em Ciências da Computação na USP. Eu sempre falei em felicidade, felicidade, felicidade. Aí, depois de 3 meses de curso, ou seja, mês de abril mais ou menos, na USP, ele ligou para mim e falou assim: Lima, professor, eu não estou feliz, né? Então, quando ele falou que não estava feliz, eu falei assim: por quê? Porque acho que não era bem isso que eu queria. Eu falei: então você pode voltar. Ele veio, voltou, fez cursinho novamente, prestou novamente, passou novamente, só que dessa vez em odonto. Então, para você ter uma noção como ele está feliz, outro dia eu fui fazer a limpeza dos meus dentes nele. Esse aluno é o Abraão. Então, a pessoa acertar aquilo que ela faz significa ser feliz constantemente. Significa que o trabalho é prazer, o trabalho não é uma obrigação. Então, eu acho fundamental. E aí você vai fazendo sucesso como consequência. Exato. Veja só, o sucesso nada mais é do que você fazer algo com muita qualidade. E você faz com qualidade quando você gosta daquilo que você faz. Se você gosta daquilo que você faz, é automático. O crescimento é automático, tudo vem naturalmente. Eu fico pensando que é claro que é possível que você faça muito sucesso profissionalmente sem gostar daquilo que você faz, mas se você consegue fazer sucesso sem gostar, imagine então se você gostasse. Exatamente. Aí o sucesso seria muito, muito É, maior. com certeza. Existem pessoas que conseguem, às vezes, fazer muito sucesso, sem gostar tanto daquilo que está fazendo, mas é bem o que você falou. Você trabalhar naquilo que não te toca demais, deve ser deve ser, independente daquilo que você esteja ganhando, né, mas não deve ser nada prazeroso nem feliz. E a questão, o exemplo que você deu de um aluno que entrou na faculdade e depois saiu, isso requer bastante coragem, mas a gente enxerga no colégio alguns casos assim, e o apoio é sempre no sentido de, poxa, se você não gostou, melhor você tentar de novo para se encontrar. Eu não tenho dúvida, o meu irmão Marco Polo, ele quando ele entrou a primeira vez na USP, ele entrou em sociologia.
A nossa família sempre teve nós tivemos o hábito de respeitar muito as escolhas. E quando ele falou que ia fazer sociologia, todos nós: "Nossa, legal", né. E respeitamos a escolha dele, mas a gente acreditava que ele tinha um potencial para fazer algumas coisas diferentes. Não que eu acredite que a carreira não seja ótima, mas ele era uma pessoa que tinha uma capacidade de liderança muito grande, de comando. Era um outro perfil. Ele tinha um perfil mais da área de exatas, inclusive ele era bom na área de exatas. E sociologia é uma área bem na área de humanas, né, então, e com outras perspectivas, vamos dizer assim. Ele foi igualzinho a história do Abraão, ele começou a fazer o curso, esperou um semestre, ele não se identificou com o curso, parou, foi tudo igual, a única diferença é que não foi comigo que ele falou, mas ele voltou, fez o segundo semestre de curso novamente, prestou novamente, entrou novamente na USP, só que em agronomia. Então você percebe que ciência da computação para odonto são cursos totalmente diferentes, áreas diferentes. Sociologia para agronomia também totalmente diferente, então o principal, eu não tem idade. Eu sempre falo para os alunos uma coisa assim, quando você vai a um médico, você não pergunta ao médico: "Com quantos anos você entrou na universidade?". Isso não faz a mínima diferença. Faz diferença, sim, o quanto ele é um bom médico. Então, você tem que acertar, e o curso é o mais importante. Então o que eu acredito seja fundamental é você realmente encontrar o curso que você se identifica, e tudo vai fluir super bem. Falando sobre identidade, professor Lima, eu acredito que você não tenha nascido decidido a ser um educador. E o que te trouxe até aqui? Olha, tem uma frase que eu li que eu acho que eu me identifiquei bastante com ela, eu falei assim: "Eu acho que não fui eu que escolhi a educação, foi a educação que me escolheu". Eu fazia ciências da computação também, e fazia estágio no Ministério da Fazenda, e, naquela época, por exemplo, o departamento de informática, você tinha que ficar numa sala totalmente climatizada, os computadores eram enormes, você tem que ter muito gelo, porque senão esquentava a máquina, então não convivia com ninguém, era totalmente diferente do que é hoje. E existiam cursos preparatórios, para as pessoas ascenderem, né, em outras carreiras. E como eu estudava principalmente a parte de matemática, falaram: "Lima, você não pode dar aula", né, então eu fui lá e lecionei para um grupo. Eu percebi o quanto a educação modifica as pessoas, qual é o poder do conhecimento. Então, o poder do conhecimento é algo muito forte. Então você trabalhar com educação, você trabalha diretamente com a vida das pessoas, você transfere conhecimento e o conhecimento transforma o mundo. Então, eu acredito que isso realmente me tocou muito, assim, do nada, né. E eu acabei entrando nessa área de educação. Uma outra passagem que eu tenho, que eu se eu conto também na formatura, eu estava desgostoso com o meu estágio, né, no Ministério da Fazenda, estava indo embora na metrô, e dentro do metrô eu encontrei um professor de física meu chamado Werner, e no metrô ele falou: "Como é que está Rubens?", né, lá em São Paulo me chamavam de Rubens. "Como é que você está, Rubens, tudo bem?", eu falei: "Está tudo bem, professor". E eu era um bom aluno de física, eu gostava de física. E ele falou: "Poxa, mas você não está", eu sempre fui muito feliz. Então, e nós nos dávamos muito bem com esse professor, porque tinha eu e o Mauro, que era um aluno muito amigo meu, que era extremamente estudioso, marcou muito, ele era judeu, ele me contava uma série de coisas muito fantásticas dele, da família dele. E aí tinha trabalho para apresentar, e às vezes tinha as meninas lá no grupo, isso é muito divertido. Elas falam assim: "Nó fulano grupo tal, vem apresentar aqui", né, e as meninas falam assim: "Puxa, nós não estamos preparados", começava a ficar desespero. Aí a gente levantava a mão: "Professor, quer que a gente faça a apresentação?". E a gente pegava o livro, folhava, ia fazer a apresentação. Então, nós nos dávamos muito bem e nós íamos muito bem em física, por diversas vezes isso acontecia, e tirava dúvidas dos alunos, então, era mais uma vez fazendo algo com prazer. E como era muito divertido, esse professor, ele percebeu que eu não estava muito feliz. Ele falou: "Mas o que está acontecendo?". Eu falei assim: "Ah, professor, acho que eu não estou muito feliz no estágio que eu estou fazendo". Ele falou assim: "Olha", ele falou para mim: "Eu vou faltar na semana que vem na turma tal, na escola tal", por sinal a escola que eu
eu lecionei, que eu fui aluno dele. E ele lecionava lá até então. E aí ele virou e falou assim: "Você não quer me substituir?" E quando ele pediu para eu substituí-lo, foi uma coisa impressionante. Eu entrei na sala de aula, aí sim eu fui lecionar com alunos, né, porque lá até então no Ministério da Fazenda eram pessoas adultas, pessoas mais velhas, era um público totalmente diferente. Lá não, lá eram alunos mesmo, faixa etária fundamental 2 médio, eu me identifiquei demais. Só sei que eu saí, fui falar com o professor, falei assim: Professor, achei demais. Ah, então você tem que vir dar aula." Foi assim, dessa forma. E como a história evoluiu até o Colégio Arquimedes? Olha, eu fui dar aula num colégio primeiro foi Major Arci, esse colégio se chamava Major Arci, depois eu entrei num colégio chamado Colégio Anchieta. Esse Colégio Anchieta, ele tinha ensino, supletivo e Mobral, que hoje se chama EJA, né. Você alfabetizava as pessoas, no caso eu dava aula de matemática, eu tinha que ensinar contas para as pessoas mais velhas. Isso foi uma experiência fantástica, eu acho que o projeto, quando eu falo para todos aí, o projeto, Pirassununga, Porto Ferreira agora, né, Eme, Araras, todas as cidades do nosso Sumaré, analfabetismo zero, é justamente por causa disso. Me marcou demais, lecionar com esse público, que é um público que precisa de mais pessoas que são depois de uma gratidão que indescritível, uma coisa muito legal, eh, porque elas fazem algo assim, reconhecem aquilo que nós estamos fazendo por elas, e me tocou e me marcou demais esse período também. E um belo dia, então lecionava no Major Arci e estudava, né, eu também estudava nesse período, então fazia tudo ao mesmo tempo, ficava estudando na universidade, dava aula no Major Arci, dava aula no Colégio Anchieta, para esse público todo, eu intercalando tudo isso daí. E nesse período, um belo dia, eu olhei no jornal, assim, Centro Educacional recrutando. Aí eu peguei lá o not a notícia, né, sobre a vaga e fui lá no endereço, Avenida Paulista 900, na época era o objetivo. O objetivo era muito forte. E naquela época, muito diferente, né, um outro período lá em São Paulo, tinham várias unidades, né, uma coisa muito fantástica. E eu fui fazer teste lá e ingressei. Então, quando eu ingressei de lá, eu comecei a fazer minha carreira e fiz tudo que dava para fazer. Aí foi um período muito fantástico. Eu estudei um monte, daí passei a escrever materiais, escrever apostilas, a fazer provas, elaborar provas para o Brasil E não todo. tinha chat GPT para te ajudar a escrever apostila? Existe uma coisa muito legal que eu conto para os alunos e o pessoal não consegue imaginar. A geração de hoje talvez não enxergue isso. Mas assim, naquela época tinha telefones fixos, né, não existia celular. Telefone fixo e telefone fixo de disco, né, nem de tecla, era de disco. Existia uma coisa na época lá que chamava-se Disque Dúvidas. O aluno pegava a apostila, tinha lá exercícios tarefas, né, são tarefas, então ele punha lá, página tal, módulo tal, capítulo tal, exercício tal. Digitava isso no telefone. A maioria é disco, então ia discando. O módulo 42, 4, 2. Então ia fazendo assim. Aí, quando ele aparecia o exercício, ele põe no ouvido e escutava a explicação do professor do exercício. Eu gravei isso daí Uma durante muito gravação. tempo. Eu tinha uma gravação. Então, você tinha que gravar imaginando o aluno escutando. Então, preste atenção. Então, você vai pegar vai ser corta o numerador. Você tinha que sempre explicando, imaginando o aluno ouvindo e entendendo a matéria. Então isso foi uma experiência muito legal. A gente era um estúdio, era na época o prédio do Gazeta, existe até hoje, era Jovem Pan, era lá, Gazeta era lá, tudo. A gente pegava o estúdio deles, nós gravávamos. Isso eu fiz parte desse projeto também. Então, fui fazendo minha carreira, né, lá dentro, dava 63 aulas, fazia uma série de coisas, me dava muito bem com o meu chefe, tudo que meu chefe precisava de ajuda, eu estava sempre do lado dele, naquilo que ele precisava. E um belo dia eu perguntei para ele assim: o que mais eu posso fazer para crescer?" Eu sempre procurei sempre crescer, crescer.
evoluir, né, sempre evoluir, sempre fui trabalhando para evoluir. E aí ele falou assim: "Olha, Lima", lá já era Lima, né, "Pessoal, não tem mais o que fazer. Você já chegou onde dá para chegar, é isso que dá para fazer". Aí eu falei: "Puxa", ele viu que eu fiquei meio assim, ele falou assim: "Na verdade tem sim, você pode montar uma unidade, se você montar uma unidade, você vai crescer mais, né". Eu falei assim: "Puxa", ele falou assim: "Você é novo, mais difícil, né, mas vou te ajudar". Foi assim, dessa forma, e aí ele me ajudou, e aí chamei o professor Baraúna, o professor Tomita, os professores para fazer parte do grupo, então foi muito legal. E aí vocês vieram pra Pirassununga, primeira E cidade. aí viemos para Pirassununga. Isso em 94. Isso em 1994. Visitamos várias cidades, nós acordávamos cedo, visitamos Caieiras, Vargem Grande, várias cidades, muitas cidades, foram poucas, né. E aí, em Pirassununga deu certo. O colégio começou pequenininho, já com O colégio começou aqui em 1994, nós tínhamos 156 alunos em no quais primeiro turmas? ano. Então, para você ter uma noção, quando nós chegamos aqui, nós tínhamos, eh, 4 escolas apenas. Uma escola tinha 1.560 alunos, outra escola tinha uns 500 alunos, a outra tinha uns 300 alunos e nós. Nós abrimos todos os segmentos, do infantil até o pré-vestibular. Nós fomos chamando nossos amigos lá de São Paulo para lecionar aqui. Então, e nós entendíamos muito bem de ensino médio e pré-vestibular, né, que era o nosso segmento. Então, o nosso ensino médio e pré-vestibular veio super forte, montamos uma equipe absurda e fomos contratando os melhores profissionais aqui de Pirassununga para montar a educação infantil, Fundamental 1 e Fundamental 2. Eu só sei que depois de alguns anos, né, a escola lá que tinha 1.560 alunos tem uns 500 alunos, aquela que tinha 500 não existe mais, a que tinha 300 não existe mais, e nós. Então, a gente foi trabalhando, nós fomos trabalhando. E hoje, aqui em Pirassununga, eu sempre falo que Pirassununga é uma cidade bem diferenciada, porque hoje, de todas as cidades que nós trabalhamos, é a cidade que mais escolas tem aqui. Nós devemos ter algo em torno de 15 colégios, né. Então, a população de Pirassununga é uma população que valoriza bastante a educação, prioriza bastante a educação, acha importante estudar, é uma população bem diferenciada. Então, por essa razão, eu acredito que nós tenhamos aí muitas escolas, então tem todos os tipos de escolas, cada um desenvolve o seu trabalho, como era no passado. Na verdade, nós sempre respeitamos as demais escolas, olhamos sempre o nosso trabalho. Os outros fazem, cada um faz aquilo que acredita, nós trabalhamos naquilo que nós acreditamos. E a história então, como líder de escola, se iniciou em 94, nós estamos em 2026, esse 26 já faz um tempo, eh, e as coisas vão mudando. E eu queria saber, no seu ponto de vista, qual a diferença entre os alunos lá dos anos 2000 e os alunos dos dias de hoje? Muita diferença. Então, só para completar, para você ter uma noção, eu comecei a lecionar em 1984. Aí comecei como gestor em 1994 para 95. Então, em parte de escola são 32 anos. E lecionando 42 anos. Trabalho com educação, né. Não acabei não contando, mas cheguei a dar aula em faculdade também, que foi um outro ambiente maravilhoso, fantástico, muito legal também. Então eu cheguei a trabalhar com crianças de fundamental, com ensino médio, com pré-vestibular, com faculdade, pessoal de alfabetização, então passei toda essa experiência com vários. Eh, Você me perguntou Da diferença dos da alunos. diferença dos alunos. Olha, eu diria que é uma diferença enorme. Os alunos, de antigamente eram alunos mais tranquilos, mais concentrados. Os alunos de hoje são alunos mais ansiosos, são alunos mais dispersos. Então, hoje, o mundo fica buscando os alunos para oferecer. Eles são, assim, minados e bombardeados por informações 24 horas por dia. Muito diferente daqueles alunos do passado. Então, aqueles alunos do passado não tinha tanta sendo bombardeado por um monte de informação.
eram alunos mais tranquilos, alunos mais concentrados. Então, o aluno de hoje é um aluno, bastante esperto, então ele tem uma facilidade muito grande com tudo, muito grande mesmo, ele faz tudo com muita facilidade devido à tecnologia, então, se comparar então com a minha geração, é um absurdo. Então, se você pega hoje qualquer criança, eles facilmente devoram a tecnologia aí brincando. Então eu diria que o mundo transformou as crianças de uma forma bem diferente. Não vou falar ainda da parte esportiva, o aluno do ano 2000 fazia muito mais esporte que o aluno de hoje. A gente luta, você sabe muito bem disso, com as nossas atléticas aí, com os nossos campeonatos interunidades, para fazer com que eles façam atividades. Mas o aluno do passado fazia muito mais. Era atividade o tempo. Se ele não estava dentro da escola estudando, ele estava fazendo esporte, de alguma forma. Então, uma diferença bem grande. Aluno mais disperso, mais difícil então para o professor prender a atenção desse aluno numa aula. O professor hoje, o aluno hoje, ele quer entender por que ele está aprendendo. Então, o grande desafio é você fazer com que o aluno se interesse por aquilo que você está ensinando. Então, como ele tem acesso a uma série de informações, ele vai lá e fala assim: mas por que você está me ensinando isso? Eu aperto uma tecla, tenho a resposta. Você vai falar sobre o clima da China. Por que você tem que decorar isso? Aperto uma tecla, eu já sei tudo isso. Então, hoje, como eles têm acesso a 1000 informações no estalar de dedos, eles ficam questionando: por que eu tenho que decorar isso? Posso saber, mas preciso decorar? Para quê? Aperta uma tecla, tem a resposta. Isso não existia no passado. Então, o desafio do professor de hoje é ele despertar interesse no aluno para que o aluno aprenda. Esse é o maior desafio de qualquer escola, eu acredito. É, porque muitas vezes não é o conteúdo em si, mas sim a A formação da maneira de utilidade. pensar, né? Ah, Principalmente quando a gente fala em matemática, não necessariamente você vai usar a fórmula da equação de segundo grau, ah, mas você estrutura a sua maneira de pensar para resolver outros tipos de problemas. exato. Esse é o tipo de questão. Entendi. Entendi. Então, os alunos de hoje, em termos de atenção, são mais desafiadores. Sim. E você acredita que seria este o desafio de chamar atenção, o maior desafio da educação do dia de hoje? Eu acredito que sim. Eu acho que o aluno, ele, por exemplo, uma outra diferença muito grande que no passado os alunos enxergavam bem, era nítido para todos os alunos que se ele fizesse uma grande universidade, era sinônimo de sucesso. Isso estava associado. Então, se eu fizer uma universidade como USP, Camp, as federais, as estaduais, ou aquelas grandes particulares, né, uma Getúlio Vargas, exemplo, estava garantido. As portas estariam totalmente abertas. O aluno de hoje já não enxerga dessa forma. Ele não vê isso como prioridade máxima. Hoje existem muitas pessoas que fazem sucesso e não necessariamente estudaram tanto. Nós sabemos o quanto é importante estudar. Tem nada mais fantástico do que isso e nada mais garanto sucesso se você tem o conhecimento. Mas não são todos que enxergam dessa forma. Então eu acredito que realmente, se você me perguntar, o grande desafio é despertar interesse no aluno, fazer com que a aula. Veja só, outro dia nós estávamos falando sobre isso. O tempo passou, mas o modelo de educação continua uma sala de aula, com a lousa e o giz, e o professor. Então, por exemplo, você sabe, nós inauguramos hoje aqui um espaço fantástico para os nossos alunos. O que nós estamos fazendo? Os alunos estão saindo da sala de aula e vão nesse espaço, para ter aula nesse espaço diferente. Então, cada vez mais a gente procura fazer com que as aulas saiam de dentro da sala. E a geração exige isso. Uma maneira a mais, eles fizemos agora essa excursão, recente foi um sucesso enorme. Eles vivenciaram uma série de atividades na prática. Quer dizer, então, isso nós vimos, você esteve comigo, nós vimos na Finlândia, nós vimos na Rússia. Quer dizer, lá os alunos aprendem carpintaria, marcenaria, culinária. Então, são coisas que nós já colocamos algumas aqui, mas que a gente, infelizmente, devido à grande preocupação com os vestibulares e aos resultados, a gente não pode fugir muito do nosso currículo. Mas, dentro do possível, a gente vai colocando essas Atividades diferentes. atividades diferentes. Então a gente vai colocando, né, temos aí teatro. Então, mas é fundamental hoje a gente despertar esse interesse e fazer com que o aluno se motive para estudar. Eu acho que esse é o maior desafio.
E você acredita que a escola consiga fazer um trabalho sozinha ou ela depende do trabalho que acontece também em casa? Olha, eu tenho uma existe uma conversa que nós temos sempre com os nossos pais, quando nós começamos a conversar com as nossas famílias, a primeira conversa e a primeira fala é assim: "Olha, é muito importante que você entenda que nós estamos do mesmo lado. Aquilo que você quer para o seu filho é exatamente o que eu quero. Você quer o sucesso dele, eu também quero. Você quer que ele leia bem, eu também quero. Você quer que ele aprenda bem, eu também quero. Você quer que ele tenha muita criatividade, eu também quero. Você quer que ele tenha uma grande capacidade em resolver problemas, eu também quero". Então, a primeira coisa que a gente fala é nós alinhamos os propósitos para a família entender que nós estamos do mesmo lado. Então, não é a família de um lado e nós do outro. Nós do mesmo lado. Não existe jeito nenhum de ter sucesso se não trabalhar junto. Então, a família e a escola eles devem estar juntos no processo educacional. Eles devem falar a mesma linguagem. Eu não posso chegar aqui e falar para os alunos: olha, vocês têm que ler, que é fundamental, vocês vão adquirir conhecimento, se caso o pai não repetir essa frase. Mesma coisa que eu tenho que falar: olha, você tem que nadar, o esporte de natação tem impacto, vai desenvolver toda a sua capacidade motora, você vai se desenvolver, vai fazer muito bem, uma saúde enorme. Se o pai não falar a mesma coisa em casa. Então, o sucesso é quando a escola tem um alinhamento muito forte com as famílias, trabalham juntos. E, na verdade, quem forma é a família e nós fazemos parte do processo educacional. Então, para que tenha êxito, a formação tem que ser em conjunto. Então, a gente tem que fazer junto. A família não pode transferir para nós a formação. A formação é de todos. Essa aliança é super importante. A aliança é fundamental. Muito legal, muito legal. E em termos de uma grande mudança que está acontecendo neste momento, né, começou há poucos anos, de maneira mais intensa, a utilização da inteligência artificial, né, que agora é muito comum a gente utilizar ChatGPT e outras ferramentas. Você enxerga a inteligência artificial como algo positivo, negativo ou como as duas coisas? Meu Deus. Eu acho a inteligência artificial uma das ferramentas mais fantásticas que o homem poderia construir. Veja só, e nós estamos falando de tecnologia. A tecnologia sempre é super bem-vinda. O problema não é a tecnologia, é como você usa a tecnologia. Então, se você utiliza ela para o bem ou se você é acomodado e utiliza para se acomodar ainda mais, né. Então a inteligência artificial ela tem 2 caminhos, ou ela vai agilizar os processos, vai fazer com que você evolua muito mais rápido do que você evoluiria, ou se você é acomodado, você vai te tornar mais acomodado ainda. Então a inteligência artificial, para que todos entendam bem, ela faz tudo muito mais rápido do que o ser humano, uma precisão muito maior. Então eu sempre brinco com os alunos e falo o seguinte: bem no passado, mas passado mesmo, eu jogava com um programa de computador, eu conseguia ganhar do programa de computador. Hoje eu digo para você que é impossível ganhar do programa de computador. Qual jogo é esse? Então, jogo de xadrez, um chess master da vida. Então, se você hoje pensa na inteligência, ela é uma ferramenta absurda. Então, se você tem vários processos, e normalmente eu fazia esses processos e demorava às vezes um dia, 2, hoje eu demoro 1 minuto, 2. Então os comandos são os mesmos do que eu fazia no passado, do que eu faço agora. A diferença é que agora, com a ajuda da inteligência, você faz isso em minutos, para não falar segundos. Então, eu acredito que seja uma ferramenta fantástica, as pessoas têm que saber usar. Muitos países desenvolvidos já estão, nós estamos fazendo isso também, fazendo com que os alunos aprendam a trabalhar com a inteligência artificial, porque é uma ferramenta. Aqueles que não souberem trabalhar isso vão ficar para trás. Isso é um fato. Então é importante que as pessoas aprendam a usar. Tem que saber usar a ferramenta. Então, aliás, se você parar para pensar, desde a época da datilografia, depois do Word, então se você vai pensando, o Word você tem lá o corretor automático do Word, você vai criticar o corretor automático? Ele corrigir para você. Então, a inteligência artificial faz tudo isso. É importante que você não dependa dela. Então, e outra coisa que tem que deixar bem claro, quem dá o comando para a inteligência artificial somos nós é que falamos. A única coisa é que ela faz mais rápido do que você, e ela tem acesso ela tem um banco de dados absurdamente fantástico. Então, ela consegue pegar informações muito rápido do mundo todo com uma precisão muito grande e fala: "É isso". Maravilhoso. E pensando em futuro, quais habilidades você acredita serem muito importantes,
que devam ser desenvolvidas nos estudantes de hoje para que se destaquem daqui a 10 anos? Comunicação é fundamental, as pessoas e os alunos se comunicarem muito bem. É, isso daí eu acho a capacidade de resolver problemas, isso daí é algo que é fundamental. Isso daí pode pôr a tecnologia que for, se você tiver esses itens que eu estou falando, com certeza você vai fazer sucesso. Então, você se comunicar bem, você ter uma capacidade muito grande, de resolver problemas. Uma outra coisa que eu acredito que seja muito fundamental, para você no futuro, é o conhecimento. Quer dizer, por mais que a inteligência artificial te traga informações, você conhecer alguns assuntos e falar com propriedade, pode ser a tecnologia que for, quando você fala com propriedade, todo mundo te escuta. Então, você saber, você falar com conhecimento de causa é muito legal. Nós colocamos até um dos nossos temas, né, nosso propósito, nossa missão, a gente sempre fala, preparar cada estudante para construir o futuro, quer dizer, ele tem que estar preparado para fazer ações novas, independente de qualquer coisa. O que a gente fala? A gente fala em transformar o mundo por meio da educação de alto impacto. Quer dizer, o que nós falamos? Nós falamos que é importante você conhecer para poder transformar, você estudar para poder transformar. Então, eu acredito que o conhecimento você jamais deve abandonar. A comunicação ela é fundamental e a criatividade, a capacidade de criar problemas, esses itens você não pode abandonar. Capacidade de resolver problemas. É. Pô, show, professor Lima. Muito bem. E pensando na história do colégio, em tudo aquilo que ele criou até aqui, você tem uma história de algum aluno que era considerado um aluno difícil por algum motivo e que depois se tornou uma pessoa extraordinária? Você tem exemplo para contar? Vários exemplos. E uma das falas que eu sempre dei é o seguinte: não é o aluno que mudou, é a escola que mudou, são os diretores que mudaram, são os propósitos. O aluno que é a princípio muito difícil e depois ele se tornou incrível, ele, o que que a escola fez, na verdade? Ela conseguiu fazer o aluno enxergar um propósito naquilo que ele estava fazendo. Então, quando o aluno enxerga um propósito, ele faz as coisas acontecerem. Então, o grande desafio de você pegar, às vezes, alunos que são mais desafiadores, é nós fazermos com que eles enxerguem o propósito com que eles estão aqui. Quando eles enxergam isso, tudo fica mais fácil. Ele com certeza vai fazer algo incrível, mas ele tem que enxergar o propósito dele, para que ele possa se encaixar e se desenvolver. Eu tenho um exemplo bem claro. Na minha turma, tinha um aluno que era desafiador, né? Se a gente trouxer o Lodge aqui, ele vai lembrar na hora de quem é. É. Em termos de disciplina, o aluno era bastante irrequieto, e aí você fez um combinado com ele Sim. que se ele não tivesse mais nenhuma ocorrência disciplinar, você daria uma bola para ele. Na verdade foi o contrário até. Você deu a bola e falou: ó, você não pode ter nenhuma ocorrência disciplinar, senão você tem que devolver a bola, pagar a bola, alguma coisa assim. E a partir daí ele mudou demais e melhorou Esse um monte. aluno, esse aluno é o Vitor Samora, fantástico, encontro com ele até hoje, é um menino incrível. Ele lembra dessa história assim como eu lembro. É um excelente, vários exemplos que nós temos, mas o Vitor é um deles mesmo. E o que acontece, para que fique bem claro para que todos entendam, o Vitor, ele tinha uma habilidade muito grande, ele era muito bom de bola. E ele fazia, na minha época chamava bolinha, né, peteca, nada, ele tinha um outro Fazia nome. embaixadinha freestyle, que a gente fala. Exatamente, tinha outro nome. E ele fazia isso muito bem. Então, ele era um aluno irrequieto, extremamente hiperativo na sala de aula, mas esportivamente falando, ele era fantástico e se desenvolvia bem, mas na sala de aula ele era irrequieto. E evidentemente a gente gostaria muito que ele se comportasse de forma perfeita na sala, porque ele era bastante irrequieto. Como eu sabia que ele era bom de bola e nós tínhamos os passeios, né, naquela época que chamava MG5, e eu falei para ele, né, exatamente isso que você falou, fiz os combinados e dei uma bola fantástica para ele lá, e ele tinha que assumir um compromisso de ser o melhor aluno da sala em termos de comportamento. Falei assim: "Ó, não vou exigir que você tire 10, Vitor, mas comportamento você pode tirar 10". E ele foi
perfeito. Ele lembra disso até hoje. Hoje ele está muito bem, um menino bem dedicado, faz muita atividade esportiva, pratica muito esporte. Tomara que ele esteja assistindo aí, um abraço para ele. Foi algo bastante marcante. Eu lembro que ele fazia as embaixadinhas e essa bola era tão especial que ele não deixava ninguém chutar a bola, porque era só pra embaixadinha. Falei: "Caramba, hein". Mas valeu muito, foi muito legal. Olha, só pra você ter uma noção, eu peguei uns alunos em Leme, a história não é bem essa, mas eu fiz algo nesse sentido. Tem uns alunos de Leme que são muito bons, tipo o Vitor era na época, e eu cheguei para eles no ano passado, inclusive eu tenho que ir lá, porque eles ficaram de fazer uma ação, preciso ver se eles fizeram. E eles eram muito bons, e no desfile que nós tivemos em Leme, na nossa fanfarra, eles eram os alunos que estavam fazendo embaixadinha no meio do desfile. Ah, sim. E eu falei para eles: "Olha, se vocês conseguirem fazer isso de forma muito fantástica", em Porto Ferreira eu fiz a mesma coisa, tá. Vocês podem escolher a bola que vocês quiserem, que eu vou dar uma bola de presente para vocês. Eles: "Você está falando sério?" Eu falei: "Estou falando sério". E eles conseguiram lá estabelecer a meta que eu queria, que era fazer não sei quantas bolinhas. Então eu estou devendo uma bola tanto em Leme, no Avicena, quanto em Porto, no Arquimedes, que foi a mesma história. Eles fizeram as bolinhas, as embaixadinhas aí, conseguiram. Eu vou dar uma bola especial para vocês podem escolher a bola que for que eu vou dar. Eu preciso levar essas bolas aí. Nós tivemos o dia do terceirão no começo do ano. Foi um dia para explicar para os alunos sobre método de estudos, sobre os vestibulares. Você esteve lá dando a palavra inicial. E um dos alunos que nós recebemos foi o Pedro Carraro. E ele contou um pouco da história dele. O Pedro se formou agora em Relações Internacionais na Unesp. E a gente estava lembrando a história de que quando ele começou sua jornada no Colégio Avicena, ele era um aluno de baixo desempenho. Então ele foi um aluno que flertou com a reprovação na primeira série do ensino médio. Foi por muito pouco. E mudou completamente. E ele contou a história da mudança de visão e de hábito que ele teve durante o ensino médio, tanto que ele foi aprovado direto em Relações Internacionais na Unesp. Essa é uma outra história muito legal de um aluno que era um desafio em alguns aspectos e que acabou se destacando demais. Hoje o Pedro está super bem. Um abraço para ele também, Pedrão. Show de bola. Fantástico mesmo. Pedro, foi isso mesmo. Muito legal, muito legal. Professor Lima, para nós caminharmos para o fim, que mensagem você gostaria de deixar para os alunos dos colégios, do Colégio Arquimedes, do Colégio Avicena e para todos os outros estudantes que nos ouvem? Olha, tem tanta coisa que a gente pode falar que possa agregar e somar. Mas tem umas aí, uma principalmente que eu falo demais para os alunos, que é a constância. Então, o segredo do sucesso é você fazer algo que você ama, gosta demais, e manter a constância. É você não esperar para estar pronto para começar. É você começar e se preparando para ficar perfeito, mas não esperar. Então, tudo aquilo que você sonha em fazer, tudo aquilo que te toca, você comece agora a caminhar através da busca do seu sonho, do seu desejo, e no caminho você vai evoluindo, vai buscando sempre ser melhor. E para você fazer isso, você tem que buscar sempre evoluir, 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 o tempo todo evoluindo, manter uma constância. Eu acho que a melhor mensagem que a gente pode deixar é: lute por aquilo que você acredita, seja constante, né, perseverante, né, acredite, se dedique, se empenha e não abandone nunca, né. Você pode ter alguns momentos de mais ou menos dificuldade, mas nunca abandone o seu sonho. Eu acho que a melhor mensagem que a gente pode deixar é: acredite em você. Show, show. Muito legal. Professor Lima, eu agradeço muito a participação, foi muito 10 a nossa conversa. Prazer foi só meu, Rafa. Valeu.